Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos ver o que o Senhor nos prepara através desse capítulo. A gente vai ver ali que Jesus vai estar conversando com o povo ali, com os fariseus e com os mestres da lei, e vai até estar dando um pai para eles ali, como a gente vai ver ali no decorrer da nossa leitura. Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 8, ele continua daquele mesmo assunto que nós estávamos vendo no capítulo anteriores ali, que cada um foi para a sua casa e Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, enfim. E ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Enfim, eles trouxeram ali essa mulher com o intuito ali de querer surpreender Jesus de alguma forma, querendo pegar ele e falar, olha, vamos ver se ele vai defender realmente essa mulher ou ele vai condenar. Enfim, eles estavam ali com as pedras na mão para estar atirando na mulher também. E eles estavam usando esta pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Enfim, Jesus foi bem claro para eles: olha, se vocês não têm nenhum pecado, podem atirar a pedra nesta mulher. Enfim, vale lembrar que o único ali que poderia até atirar uma pedra nela era Jesus, porque ele não tinha nenhum pecado aqui nesta terra quando ele andou como homem, porque senão a morte tinha poder com ele e ele venceu a morte por não ter o pecado. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Enfim, vale lembrar que às vezes as pessoas, eu já vi muito testemunho de pessoas que eram bem terríveis, andavam no pecado, fielmente no pecado. E quando encontra Jesus e deixa de largar o pecado, enfim, é uma pessoa bem abençoada. A gente vê os frutos do Espírito Santo nela, enfim. Eu já vi testemunho de pessoas desse jeito também. É bem provável que Jesus também usa com ela, fala, vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Vale lembrar que ele fala do julgamento como ele também tratou com aquela mulher lá. Ele falou, olha, eles te julgaram e te condenaram, eu também não te condeno. Enfim, ali houve um julgamento ali que trouxeram para Cristo e ele trouxe ali para eles também, para estar explicando, ó, eu não julgo também, aliás, eu não condeno. E também Jesus era o único ali que digamos assim, hoje, se nós analisarmos, é o único que pode nos absolver de qualquer acusação que tiver, é só Cristo Jesus.
Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: Onde está seu pai? Respondeu Jesus: Vocês não me conhecem, nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhe disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá se matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morreriam em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Vale lembrar que essa palavra eu sou, o Senhor trata com Moisés. Quando o Senhor aparece para Moisés ali, e Moisés começa a conversar com o Senhor também, e antes dele ir para o faraó, o Moisés fala: Mas e aí, quando eu chegar lá, eu vou falar o que para ele? Aí o Senhor fala que eu sou, mandou ir. Enfim, aqui o Senhor Jesus usa a mesma abordagem que Moisés levou lá do Senhor, antes dele ir lá falar com o faraó. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Vale lembrar que ele usa de novo esta palavra, para bem provar, para ver se eles lembravam daquela questão também quando o Senhor aparece para Moisés. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito isto, essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha só que interessante. Muitas pessoas só entram no versículo 32, mas veja só, para completar o versículo 32 tem que se cumprir o primeiro 31, que fala bem assim, ó: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos ficam só e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, mas não fazem nenhuma mínima vontade ali de estar seguindo a verdadeira palavra do Senhor. Não conseguem estar seguindo, mas querem ser libertos. Enfim, e Jesus vai estar tratando com este povo também. E eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Abraão fez a obra que Abraão fez era a fé. Enfim, Jesus está tratando da fé também. Abraão creu ali no Senhor, como o Senhor falou para ele ir para uma terra ali, deixar a parentela dele. Enfim, é um ato de fé que Abraão teve naquela situação. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus?
Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Olha só que Jesus fala, o pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Enfim, Cristo foi muito sincero nessa questão com eles. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida, desde o princípio não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Jesus trata ali que eles são filhos do diabo. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Enfim, Cristo ali, dá para entender ali. Eu começo a pensar nesse cenário. O povo ali devia estar arranjando os dentes para pegar Cristo ali pelo pescoço. Numa questão dessa, Jesus foi muito sincero com eles e falou realmente a verdade para aquele povo judeu que estava indagando ele em algum assunto ali. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Assim, asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disto, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem que é o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E ele ouviu e se alegrou-se. Enfim, Abraão viu o dia de Cristo, ele trata com eles. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Essa palavra eu sou, ele trata de novo. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Enfim, dá para entender que Cristo ali, ele tinha uns debates ali com o povo ali, tenso a respeito, até dando nome para eles: ó, vocês têm um pai de vocês que é o diabo. Enfim, eu começo a imaginar esses detalhes ali, como que Cristo tinha de ter um jogo de cintura com os judeus, com os fariseus, com os mestres da lei, com os sacerdotes na época. E hoje a gente também tem que ter uma paciência também para estar falando da palavra, falando de Jesus mesmo, a genuína palavra de Cristo. A gente tem que ter uma paciência também para não entrar em confusão e não entrar em briga também. Mas enfim, fica aqui meu abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!